normalmente a criança, ela é diagnosticada? Como surge? Como vem a demanda para ti, né? Como é que as pessoas chegam em ti e como é que é vivenciar essa realidade, assim? A mãe, o pai começam a identificar comportamentos e aí buscam um médico. Como é que funciona esse processo, assim? Para quem tá chegando nesse assunto do zero, sabe? Quem está chegando nesse assunto do zero provavelmente pode estar chorando um pouquinho. E que são muitas situações. Então, o que acontece? A família começa a perceber que, poxa, na escola não vai bem, o comportamento está sempre alterado, várias situações ali, e aquela questão das amigas terapeutas. Olha, meu filho tem isso, o filho da vizinha tem aquilo, o seu também tem. E eu sempre falo, achismo não é ciência, achismo não é laudo. Então, às vezes acontece assim, a mãe chega para mim e fala assim, meu filho tem autismo, ele é autista. Legal, tem laudo? É a primeira coisa que eu pergunto. Porque esse laudo é dado por uma Médico. psicóloga, médico. Médico. Dentro das terapias, a gente tem uma certa escala, tá? Lógico, cada caso é um caso, mas a gente tem no topo, quem é o topo? Quem que é cientificamente habilitado para dar laudo? Neurologista, neuropsicólogo, tá? Que, na verdade, os melhores laudos que eu tenho acesso são de neuropsicólogos, tá? Mas o neurologista, ele tá acima. Às vezes a família é encaminhada pela escola, porque a escola é um ponto de atenção, a gente não pode esquecer disso. A escola é que está lá 4, 5 horas por dia com o aluno e percebe que ele não para quieto na cadeira, que ele não quer contato com ninguém, que ele tem uma emoção aflorada, que ele tem uma agressividade, enfim. A escola vai perceber muita coisa. E a escola vai encaminhar. Geralmente, que a escola encaminha? Para uma psicóloga. A psicóloga vai fazer o quê? Ela vai verificar se é realmente da parte de psicologia, tratamento comportamental, emocional, porque só o psicólogo pode trabalhar com emoção, tá? Então, vai ver se é uma ansiedade, se é uma depressão, enfim. Sim, crianças têm depressão. Sim, crianças têm. Então, vamos imaginar que uma criança com TDAH. A criança com TDAH geralmente tem ansiedade junto, geralmente tem distúrbio alimentar junto, tem processo de coordenação alterada. Então, a gente tem que tratar tudo isso, tá? Além do TDAH. Na verdade, então, assim, a mãe ela tem uma dor, esse pai tem uma dor, que é justamente por que meu filho não se encaixa? Por que ele tem tanta dificuldade na escola? Por que todo dia eu recebo bilhete? Por que ele nunca tem lição de casa, sendo que tem um monte, né? Por que ele briga com todo mundo? A mãe tem uma dor. A mãe sempre tem uma suspeita. Gente, mãe é mãe. A escola encaminha, ou tem aquele achismo de gente falando, ou mesmo você, como mãe, falar, tem coisa aqui. Primeiro, assim, se alguém fala assim, olha, eu acho que meu filho tem alguma coisa, mas eu ainda não procurei ninguém. Então, primeira coisa, pediatra. O pediatra, ele tem a história do seu filho. Mas assim, eu mudei de pediatra para pediatra, eu não gostei de nenhum, eu pulo de pediatra para pediatra. Ok. Então, a primeira coisa é encontrar um que você confie, um que você siga. Porque a gente precisa de histórico. O pediatra vai ter que pedir exame. O pediatra vai ter que avaliar uma série de situações para poder virar para você e falar assim, olha, mãe, tem aqui algumas alterações importantes. E dentro da escala de desenvolvimento padrão que a gente tem, como pediatra, e eu vou encaminhar aqui para um neuropsicólogo, que ele vai fazer um laudo, vai fazer uma avaliação. Essa avaliação do neuropsicólogo, ela vai virar a criança do avesso. Não no sentido de exames sanguíneos, de imagem, não. Ele vai fazer vários testes, e aí quais são esses testes? Depende muito de cada caso, tá? Então não adianta ficar falando nomes aqui. São testes que ele vai fazer. Ele vai entregar questionários para a família, ele vai entregar questionários para a escola, e vai fazer uma série de questionamentos com o aluno, com a criança.
tá? Independente da idade. Independente da idade, tá? E aí você vai ter ali, do final, geralmente de 2 a 3 meses. Ah, Thaís, o médico fez o laudo em uma semana. Não, refaça. Não existe, tá? Outro dia eu recebi uma mãe que ela veio falando que a médica fez o laudo em 1 hora, na primeira sessão. Aí eu falei, você me perdoa? Eu não vou nem ler. Eu não posso ler um laudo que a pessoa fez em 1 hora. Isso não existe. Não existe. E aí ela foi encaminhada para uma outra profissional, e aí demorou. Ah, demora. A gente também tem que ter esse cuidado com a família, dela entender que não é mágica. Tá? Que a gente está num mundo que a gente quer resultados rápidos, né? E eu imagino que, inclusive, no suporte à criança, os pais tenham isso, né? E aí eu também fiquei pensando, cara, deve ser algo difícil também para a mãe e para o pai de admitir que está acontecendo. E como faz com isso? Assim, Thaisa, o que você já sentiu? Assim, como é esse processo? Já que você tem essa super experiência para contar, porque talvez a gente tenha aqui uma mãe, um pai ouvindo a gente e aí tá ainda nisso, assim, será que tem? Será que não tem? Será que eu tenho que buscar? O que eu tenho que fazer? Primeira coisa é entender que a mãe que está passando por isso, o pai que está passando por isso, não é obrigado a ser perfeito, tá? Tudo bem chorar, tudo bem querer dar uns berros de desespero, mas a gente acolhe muita mãe, né? Então, às vezes acontece sim, de 10 horas da noite o telefone tocar e eu atender. Ah, por quê? Porque é mãe. É mãe em desespero, é mãe sem saber o que fazer. Então a gente precisa, a primeira coisa, acolher essa mãe, acolher esse pai. Tem muitos pais, tem muitas mães que não conseguem trabalhar por conta dessas situações. Que eles têm que escolher. O que eu mais recebo é mãe chorando. E aí, mas calma, o que está acontecendo? Não, porque ele vai para fono, ele vai para psico, ele vai para psicoterapia, ele vai para não sei o quê. Tá legal, ele está no processo. Ai, mas eu não enxergo nada, eu não vejo nada. É porque os profissionais estão preocupados com o neurodivergente. E a gente tem que estar preocupado em alinhar, orientar e traduzir tudo para o pai e para a mãe. Pai e mãe não é terapeuta, pai e mãe não é psicólogo, pai e mãe não é terapia ocupacional, pai e mãe não é médico, pai e mãe não é obrigado a saber de todos os termos, de tudo. Então a gente precisa fazer toda essa situação de conversar com os terapeutas, entender o processo que ele está passando, para poder traduzir, amaciar e deixar de forma clara e objetiva para os pais o que está acontecendo, né? E alinhar com a escola. Então, a nossa metodologia, ela é multifacetária. A gente tem ali vários pontos de atenção. Então, sim, meu celular não para, porque é o tempo inteiro ali, chamada de mãe, chamada de escola e chamada de aluno. Mas é necessário. E aí, geralmente, assim, nossa, mas eu te chamo mãe. Então, eu falei, mas é o começo, depois estabilize. Você quase não vai me chamar. E realmente é isso, né? Então, o nosso trabalho, ele está baseado no suporte para a família, para o neurodivergente, para os terapeutas e para a escola. Se a gente não tem essas 4 vertentes funcionando em harmonia, a gente vai ter mãe chorando, pai sem conseguir trabalhar, mãe tendo que ir para terapia, mãe tendo que ir para pronto-socorro porque passa mal, né? Então, sim, a gente precisa olhar para a família. Quando nós entendemos que a questão do neurodivergente, ela existe, mas que eu tenho várias possibilidades de atenção, tratamento, acompanhamento e evolução, eu tenho que me voltar primeiro para a família. Porque de nada adianta o neurodivergente fazer 10 mil terapias, a família gastar, porque gasta, gente, é real, gasta, tá? Ah, mas eu faço pelo SUS. Gasta.
Tem muito gasto. Nada adianta todo esse investimento financeiro, emocional, de tempo, se a família não estiver entendendo o processo, se a família não estiver vendo tudo que está acontecendo de uma maneira que ela compreenda.